Boa noite, candidato. Sanderson, um prazer recebê-lo aqui nessa mais uma noite de sabatina. Você é fruto da educação, né? Como disse, a gente teve a oportunidade de estar junto, eu sei da sua dedicação ao estudo sempre. E a gente tem já vira uma retórica que a educação é a coisa mais importante, mas a gente não vê investimento que torne a educação realmente acessível, de qualidade para todo mundo. Muitas vezes nem é acessível, mas quando é acessível não tem qualidade. Partindo desse pressuposto da importância que você sabe da sua vida, da educação como senador, qual seria a sua atuação para realmente a gente ter uma educação de qualidade que é reconhecida em países muito mais pobres que o Brasil, ter uma educação bem mais superior? Exatamente, Leônidas. Eu acredito que para melhorar a educação, não se melhora a educação se não investe na qualificação e na valorização do professor. Eu não acredito numa educação que não parta primeiramente de valorizar um trabalho de um professor, que ganha muito pouco. Eu sou fruto dessa educação pública, me formei em escolas públicas, na universidade pública, sou um defensor do ensino gratuito, sou contrário a qualquer tipo de cobrança de mensalidade. Como senador, eu estarei sempre contrário a qualquer tipo de cobrança. Que eu me formei, você se formou, nós nos formamos numa universidade que não cobrou nada de ninguém, nós tivemos acesso a ela exatamente por ela ser pública. Então, precisa ter esse investimento, principalmente no salário dos professores, erguer o ânimo, a vontade, o entusiasmo de ser professor, tornar uma carreira que seja uma carreira atraente. Isso depende de um estadista, isso depende do governador que realmente tem a educação como algo valoroso. Às vezes a pessoa que nasceu em berço de ouro, a pessoa que nunca passou por essas necessidades da vida do povo simples, não sabe o valor que é da educação. Eu sei o valor da educação, porque eu me formei em História, em Filosofia, em Direito, tenho mestrado em Educação, e isso me permite ver o valor que tem a educação para os jovens, para o povo. E uma das minhas principais bandeiras como senador, tenho dito isso, é criar uma universidade pública estadual no estado do Acre. Quantos jovens não serão beneficiados? Terão oportunidade de ter um curso superior, de ter uma qualificação, de entrar no mercado de trabalho. Essa é uma das bandeiras mais preciosas da minha candidatura, a formação de uma universidade pública estadual no Acre. Além da construção de um Palácio das Belas Artes, onde a gente possa ter uma estrutura moderna, onde os artistas, os fazedores de cultura, os poetas, os escritores, todos possam ter um espaço de divulgação da sua cultura. Os nossos artistas, nossos fazedores de cultura vivem com o pires na mão, não encontram nos poderosos, nas pessoas governantes, o apoio necessário para o desenvolvimento da cultura. Obrigado, candidato. Continuando a temática saúde e educação, quem faz a pergunta agora é o Luiz Carlos. Candidato, boa noite. Em toda a campanha, os candidatos alencam a saúde como prioridade. A saúde sempre é prioridade, entre aspas, mas o atendimento continua precário, entra governador, sai governador, e o que se vê é falta de médicos, reclamação que não tem remédio, reclamação que não tem leito. O que você pensa sobre saúde, como um candidato e como um senador pode fazer algo para melhorar esse sistema que ano entra ano continua mesmice? Eu vejo, meu amigo Luiz Carlos, que o eleitor ele tem uma responsabilidade em escolher pessoas que têm um espírito público. Eu vejo que a raiz do problema está aí. A gente escolhe pessoas que não têm espírito público. Ele não coloca o interesse da sociedade, o bem-estar da sociedade acima dos seus interesses de família, de grupos, de partidos. Quando nós temos um governante que tem espírito público, um senador que tem espírito público, ele vai fazer todo o possível para que a saúde, os serviços de saúde sejam de qualidade, para que ele possa contratar médicos, ele vai gerir os recursos com honestidade. Hoje, um dos grandes problemas que nós enfrentamos no Brasil ainda é a corrupção, que desvia recursos da educação, da saúde, dos transportes. E é um tema que as pessoas hoje não estão mexendo muito, porque a direita e a esquerda, todos estão enlameados de corrupção. É o sujo falando do mal lavado. Então, nós precisamos ter pessoas que tenham uma vida limpa, ficha limpa, que tenham um espírito público, que possa cuidar bem da educação, que possa cuidar bem da nossa saúde. Uma das coisas fundamentais que eu vejo, primeiro é isso, eleger pessoas que tenham um espírito público.
Segundo, gerir com honestidade os recursos da saúde. Nós temos escândalos de corrupção aí que falam que foram desviados não sei quantos milhões da saúde. Então, isso é hospitais que não se constroem, são salários de médicos que não se investem, são contratações dos médicos que deixam de existir, tudo devido à corrupção. Então, precisamos gerir bem os recursos públicos e colocar as pessoas mais qualificadas para gerir essa pasta. E o senador, com certeza, tem uma força para cobrar. Ele não tem esse poder de executivo, mas finda, de alguma maneira, tendo grande poder em relação à liberação de emendas, acompanhamento dos serviços públicos, exigindo dos governadores, exigindo dos prefeitos eficiência e responsabilidade no trato com a saúde da população. Então, pelo status que ele tem, ele pode contribuir com isso. Obrigado, candidato. Finalizando agora a temática saúde e educação, quem faz a pergunta é o Astério Moreira. Boa noite, candidato Sanderson Moura. É um prazer, noite, amiga. uma honra tê-lo aqui. Educação. Com a ascensão da direita em 2018, se estabeleceu, inclusive nas redes sociais, um debate ideológico sobre a educação, sobre uma contaminação ideológica no processo educativo no Brasil, a partir da ascensão também de forças da esquerda, ou talvez até anterior, com Fernando Henrique Cardoso, que governou 8 anos o Brasil. Como é que o senhor vê esse debate? Há realmente a educação, as universidades foram contaminadas pelo ensino de esquerda? O que é que deve mudar? Qual é a análise que o senhor faz? Não, eu não vejo por aí, não. Primeiro que a nossa Constituição, Astério, ela estabelece o pluralismo como um dos fundamentos da nossa República. A escola, a universidade, ela tem que ser um espaço plural. Então, as ideologias, as teorias, com certeza elas chegam nas escolas. Ela não pode, oficialmente, ser uma escola marxista, ou só ensina o marxismo, ou depois só ensine uma teoria contrária. A escola, ela precisa ser um espaço plural. Claro que a grande parte dos professores universitários e muitas pessoas que se formam na universidade têm um pensamento mais crítico. E hoje essa situação está tão difícil que qualquer pensamento crítico é taxado de comunista, de socialista, de marxista. Então, e a gente vê, olha, na época que a gente estudava, nós tínhamos várias correntes de estudantes. Nós éramos chamados de direita por alguns grupos mais radicais, né? E hoje qualquer pessoa, o Papa é taxado de esquerda, a Globo é taxada de esquerda, ou seja, esses conceitos ideológicos eles perverteram. Eu vejo que acusar Paulo Freire dessa situação que a educação vive é apenas uma luta, um ideologismo, né? Paulo Freire é um desconhecimento total da obra de Paulo Freire. Eu falo porque eu conheço Paulo Freire, eu conheço os livros de Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, Pedagogia do Oprimido. Então eu vejo que a escola é um espaço de pluralidade. Cabe aos professores que são de esquerda ou de direita dar a sua aula, mostrar o seu pensamento. A gente não pode boicotar o pensamento dentro de um espaço escolar, taxando de comunismo ou disso ou daquilo outro. A escola tem que ser um espaço de pluralidade, a universidade também. É isso que caracteriza a própria democracia. O que é que essas pessoas que estão no poder, taxando a nossa educação de ideológica, em 4 anos fizeram? Não conseguiram sustentar um ministro da educação. Qual foi a mudança que eles fizeram nas escolas esse tempo todo? Nada. Escândalos acumulados de corrupção no MEC.